Olá, eu sou o professor André Borges e hoje nós vamos saber quando, por que e como foi iniciada a efetiva colonização da América Portuguesa. Vamos conhecer aspectos da política do período colonial. Vamos ficar por dentro das duas formas de controle político e administrativo impostas à colônia no século XVI. Hoje é dia de capitanias hereditárias e de governo geral, bebê. E aí, estão preparadas? Estão preparados? Então vem que é rapidinho, vão ser mais ou menos 15 minutos de história. Na última aula, nós falamos do período pré-colonial, que tem início em 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, e acaba em 1530. Nesse período não ocorreu a efetiva colonização do Brasil, é que Portugal não estava muito afim disso. E se você não sabe os motivos desse desinteresse português, se você não conhece ou não lembra do período pré-colonial, assista a aula que está tudo lá. O fato é que esse interesse veio após 1530 e a instituição das capitanias hereditárias do governo geral foram as formas usadas pela coroa portuguesa para ocupar, explorar, enfim, para dominar as terras da colônia. Mas o que motivou essa mudança de postura da metrópole? Por que Portugal resolveu fazer isso a partir de 1530? O que levou Portugal a iniciar a ocupação do Brasil foram dois motivos basicamente. O risco altíssimo de perder as terras, ou parte delas pelo menos, por conta de invasões estrangeiras e, um pouco depois, o declínio do lucro do comércio das especiarias lá no Oriente. É sobre isso que nós vamos falar agora. Durante todo o período pré-colonial e por boa parte do período colonial, os portugueses sofreram com os invasores no litoral do Brasil. Os franceses eram os que mais ameaçavam o poder lusitano na América e disputavam o comércio do pau-brasil. Eles, os franceses, não instalavam feitorias ao longo do litoral como fizeram os lusos. Em vez disso, faziam das suas embarcações feitorias móveis. Eles aportavam, firmavam parcerias com as populações indígenas e assim participavam da lucrativa exploração da madeira. Isso era feito na cara dura mesmo e todo mundo sabia que os franceses desejavam um pedacinho da costa brasileira. Mas você pode estar se perguntando aí, e o Tratado de Tordesilhas? Ele não garantia posse das terras para Portugal? Os franceses respeitavam o Tratado de Tordesilhas com a mesma intensidade que a galera respeita o isolamento social aqui no Brasil. Nego tava nem aí para o Tratado de Tordesilhas. O monarca francês, Francisco I de França, dizia que só aceitaria a divisão do mundo imposta pelo tal tratado se ela constasse no Testamento de Adão. Para ele, segundo o historiador Boris Fausto, o possuidor de uma área era quem efetivamente a ocupasse. Chegou, ocupou, é o dono. Essa ideia do monarca francês tem nome, é o princípio do uti possidetis. Temendo ideias como a de Fernando I, Portugal tratou de dar os pulos e fez os corre para ocupar o Brasil. O marco histórico que simboliza a mudança de pensamento lusitano acerca da ocupação da colônia é a expedição de Martim Afonso de Souza, de 1530 a 1532, enviada pelo rei Dom João III. O início dessa expedição marca o fim do período pré-colonial e o início do período colonial do Brasil. A primeira tentativa para a efetiva colonização veio com as capitanias hereditárias, que foi o primeiro sistema político-administrativo adotado na colônia. Esse sistema foi escolhido porque já era utilizado nos domínios portugueses com bastante sucesso, em Cabo Verde e na Ilha da Madeira, por exemplo. Também porque a coroa portuguesa tinha recursos e pessoal limitado, faltava grana e faltava gente para vir para o Brasil. E nessa época, o Brasil ainda não era uma prioridade. O sistema consistia em delegar, terceirizar, passar a tarefa de colonização e exploração do território a particulares. O rei dividia a colônia em lotes e entregava para algumas pessoas cuidarem da colonização. Quem recebia as capitanias eram os capitães donatários. Eram componentes da pequena nobreza, comerciantes, burocratas de Portugal.
Cabe ressaltar aqui que os nobres mais importantes e os comerciantes mais enriquecidos não se interessaram por esse pedaço de terra aqui, pelo menos inicialmente. Eles concentravam suas energias no comércio com o Oriente. Em 1534, a colônia estava dividida em 15 lotes que formavam 14 capitanias que estavam nas mãos de 12 capitães donatários. Vejamos agora o que diz o historiador Boris Fausto na sua obra História do Brasil acerca do poder dos capitães donatários. Os donatários receberam uma doação da coroa pela qual se tornavam possuidores, mas não proprietários da terra. Isso significava, entre outras coisas, que não podiam vender ou dividir a capitania, cabendo ao rei o direito de modificá-la ou mesmo extingui-la. A posse dava aos donatários extensos poderes, tanto na esfera econômica, arrecadação de tributos, como na esfera administrativa. A instalação de engenhos de açúcar, de moinhos de água, o uso de depósitos de sal dependiam do pagamento de direitos. Partes dos tributos devidos à coroa pela exploração de pau-brasil, de metais preciosos e de derivados da pesca também cabia aos capitães donatários. Do ponto de vista administrativo, eles, os capitães donatários, tinham o monopólio da justiça, autorização para fundar vilas, doar sesmarias, alistar colonos para fins militares e formar milícias sob o seu comando. Sabe o que eram as sesmarias? Não? Eu te explico. As sesmarias eram pedaços de terra que os donatários cediam aos sesmeiros, que tinham a obrigação, quase nunca cumprida, de cultivar a área recebida em até 5 anos. O poder dos donatários era grande, mas a coroa manteve o monopólio das especiarias e das drogas. Recebia parte dos tributos, inclusive nomeava funcionários para a arrecadação desses tributos. E também ficava a cargo da justiça quando o BO envolvia os nobres. O sistema de capitanias hereditárias não prosperou no Brasil e teve sucesso apenas nas capitanias de São Vicente e, sobretudo, em Pernambuco. Dentre os motivos desse insucesso, nós temos a resistência indígena, o desinteresse ou incapacidade, sobretudo financeira, dos donatários e sesmeiros para efetivar a ocupação e exploração do território, altos custos de manutenção, dificuldades para estabelecer uma atividade econômica lucrativa aqui na colônia, o abandono por parte da coroa, que não tinha muitos recursos para investir no Brasil, grandes dificuldades de comunicação interna na colônia, muitas vezes era mais fácil o contato com a metrópole do que com a capitania vizinha, e a distância da metrópole. Afinal, temos um oceano entre Portugal e Brasil. Imagina aí, meia dúzia de portugueses, sem recursos tecnológicos, sem grana, sem contato com as capitanias vizinhas, sem contato com a metrópole, sem um produto lucrativo para desenvolver. Tudo isso numa terra totalmente desconhecida, debaixo de uma floresta exuberante e ainda com uma população local querendo te matar. Era esse o quadro que se apresentava na maioria das capitanias. Não tinha como dar certo, não é verdade? E não deu. O insucesso do sistema de capitanias, os primeiros sinais do esgotamento do comércio com as Índias e também o fato de que as colônias espanholas estavam bombando com a mineração de prata, fizeram a coroa portuguesa mudar o seu comportamento mais uma vez. Agora, aumentando o controle e a gestão das suas terras aqui na América. Os caras pensaram mais ou menos assim: o comércio com o Oriente está indo para o brejo, os espanhóis estão enchendo as burras de prata lá na América. Não é possível que a gente não consiga tirar a riqueza dessa colônia. Bora dar um gás nesse trem aí, pelo amor de Deus. Esse gás veio a partir de 1549 com o Governo Geral. O Governo Geral foi a segunda tentativa de efetivar a colonização do Brasil. Foi o segundo sistema político-administrativo por aqui implementado. Dessa vez, com pessoas de confiança do monarca que deveriam controlar, ou pelo menos tentar controlar, a colônia. A tarefa dada ao primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, era cuidar da justiça,
garantir definitivamente a posse da terra para Portugal, estimulando a ocupação da colônia com a criação de vilas, povoados e também defendendo as terras de ataques internos, e aqui nós estamos falando da resistência dos indígenas e de ataques externos dos estrangeiros que rondavam o nosso litoralzão. Ele também deveria fazer o Brasil gerar riqueza, estimulando as atividades econômicas, construção de engenho, busca de metais preciosos e coisas desse tipo. Ele deveria organizar as rendas da coroa, que é cuidar da arrecadação de tributos, fazer a riqueza produzida chegar aos cofres do rei, afinal, isso que era o que importava. De forma resumida, o trabalho era botar a colonização para andar de verdade aqui na nossa terrinha. O fidalgo Tomé de Souza, que chegou em Salvador em 1549, acompanhado de mais de 1000 pessoas, tinha aqueles que o auxiliavam e que ocupavam cargos com atribuições específicas dentro do governo geral. Os mais importantes eram o ouvidor, que ficava a cargo da justiça, o capitão-mor, responsável pela vigilância da costa do nosso litoral, o provedor-mor, encarregado do controle e do crescimento da arrecadação para a coroa. Eu não sei se você percebeu, mas muitas das atribuições que eram dos capitães donatários agora estão a cargo da estrutura do governo geral. E agora? As capitanias hereditárias deixaram de existir? Acabou-se a figura do capitão donatário? A resposta para essas duas perguntas é não. O governo geral administrava a colônia como um todo, tinha que dar conta de todas as capitanias. Como o nome já diz, o governo era geral. Já os capitães donatários e os fazendeiros tinham um poder muito grande dentro das suas respectivas capitanias. É óbvio que o surgimento do governo geral e da sua burocracia retirou o poder dos donatários. É claro que isso gerou resistência e conflitos entre o poder local e os representantes da coroa, mas eles coexistiram e sempre se acertaram no final das contas. Esse acerto foi facilitado porque o poder nas vilas e povoados ficava nas mãos dos capitães donatários e dos seus parças, que eram os fazendeiros. Esse poder era exercido através das câmaras municipais, que tinham as seguintes funções: funções administrativas, limpeza e conservação das vias, entre outras coisas; funções judiciais, relacionadas à justiça local; funções policiais, com a formação de tropas auxiliares; e funções financeiras, com a arrecadação de tributos e pagamentos. Agora está um pouco mais fácil entender como ficou o desenho político-administrativo e a divisão do poder na colônia depois da chegada do governo geral. Ainda não? Então dá uma olhadinha nesse esquema. No topo da administração e responsável por toda a colônia, nós temos o governador-geral e seus auxiliares, cujos principais são ouvidor, provedor-mor e capitão-mor. Essa galera cuida da colônia como um todo, ok? Também subordinados ao governador-geral, mas nem sempre obedientes e muitas vezes rebeldes, nós temos os capitães donatários e os fazendeiros. Estes responsáveis pelo poder local nas suas capitanias, vilas e povoado. Esse poder dos capitães era exercido nas câmaras municipais. Agora ficou fácil de entender, não é mesmo? A instituição do governo geral foi um passo importante para a organização e centralização político-administrativa da colônia nas mãos da metrópole. Eu não preciso nem falar que isso não foi feito do dia para a noite, porque problemas de comunicação, por exemplo, persistiram. Além disso, as ordens religiosas e os senhores de engenho tinham muito poder dentro das capitanias. Para você ter ideia, até metade do século XVII, as autoridades do governo geral eram bem estabelecidas somente na sede do governo, na Bahia e no seu entorno. Apenas com o tempo, tudo foi entrando nos trilhos e a colonização da América Portuguesa se consolidou. E qual era o objetivo de Portugal com a colonização do Brasil? Por aqui, o objetivo básico da colonização era dar lucros a Portugal com a venda de gêneros alimentícios
ou de minérios de grande importância no mercado europeu. Mas isso aí já é tema da economia colonial, e economia colonial é outra história que a gente vai contar na próxima aula. Nessa que eu estou encerrando agora, eu já cumpri as minhas promessas. A de explicar quando o Brasil passou a ser efetivamente colonizado, na década de 1530, a de falar por que Portugal resolveu colonizar o Brasil nessa época, porque temia perder a colônia, e depois porque o comércio com o Oriente começou a dar ruim, e a promessa de falar como foi feita essa colonização nos aspectos político e administrativo, com a instituição das capitanias hereditárias e do governo geral. Objetivos cumpridos, rapaziada. Nos encontramos na próxima aula, onde vamos entender a economia açucareira, mas isso só na próxima aula, porque agora acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a galinha, acabou o resguardo e só me resta dizer tchau, fiquem com Deus, até a próxima, fui!